Se você já me acompanha há algum tempo nesse perfil, cabe a mim dizer que, e repetir, na verdade, né? Que a maioria dos relacionamentos que não dão certo é simplesmente pelo fato de que em mim existe um vazio e quando eu vou para esse outro relacionamento, eu vou com uma necessidade de que o outro preencha esse meu vazio, tá? E cabe a mim falar que a base da nossa estrutura emocional, ou seja, a nossa formação emocional, ela acontece ainda enquanto a gente é criança, né? Enquanto o nosso pai e a nossa mãe transmitem para a gente as informações que vai construir essa nossa base emocional. Tanto as informações que a gente recebe, quanto a nossa vivência e aquilo que a gente vai passando no decorrer da nossa infância, tá? Muitos desse perfil, assim como também é a minha história, não teve lá atrás, por exemplo, o amor, o afeto e o carinho que queria receber por conta de condições daquela época, tá? Então, o colo que precisava não recebeu, o abraço que precisava não recebeu, o aconchego que precisava não recebeu, tá? Porque simplesmente pelo fato de que naquela época eram momentos difíceis em que os pais precisavam se preocupar um pouco mais em dar a segurança e a nutrição necessária, tá? Então, quando a gente chega na fase adulta, e se isso é uma necessidade interna minha, muitas vezes acaba da gente sair para buscar nesse relacionamento, quando a gente não tem consciência, uma pessoa que proporcione isso a gente. O amor, o carinho, o afeto, tá? Tem algo de errado nisso? Não necessariamente. Quando isso é uma troca. Mas quando isso passa a ser obrigação da outra pessoa porque você não consegue gerar por si, aí sim, aí tem um problema, tá? O grande motivo de eu estar gravando esse vídeo hoje é simplesmente pelo fato de que alertar você de que você pode não ter recebido tudo o que você precisava receber enquanto você era criança, mas hoje, enquanto você é adulto, você pode sim gerar tudo o que você precisa gerar para que esse vazio interno possa ser preenchido de você para com você. De uma forma bem simples, você gerar essa energia que você precisa trabalhar em você. Para que assim, quando você vá para um relacionamento afetivo íntimo, você possa ter um relacionamento saudável e um relacionamento de troca, e não necessariamente de sucção. Entender isso já é um grande passo para que você consiga avançar e ter ainda assim relacionamentos mais saudáveis, tá? E se tudo isso que te aconteceu enquanto você era criança, para hoje, para poder você conseguir analisar se realmente os seus pais nunca fizeram nada por você ou se eles estavam fazendo o máximo que estavam conseguindo, mas ainda assim não te preencheu. Isso porque eles eram ruins? Não. Isso porque eram as condições que ele tinha e o que o momento exigia. Então, de uma forma bem simples, como que o seu pai ou a sua mãe poderia parar, ou melhor, ter um momento de equilíbrio emocional para te acolher, para te dar um colo, para te dar um abraço, sabendo que no outro dia, por exemplo, você iria precisar de um pão, de um leite, de um arroz, de um feijão e provavelmente esse dinheiro precisaria ser gerido porque no dia anterior não tinha. Então, quando a gente começa a olhar para os nossos pais perante aquilo que eles viviam, para entender que talvez eu não tenha recebido aquilo que eu precisava receber, porque as condições da época exigia deles uma posição diferente daquilo que eu precisava, eu paro de culpar minha mãe, eu paro de culpar o meu pai, e aí eu entendo que eles fizeram exatamente o que precisava fazer para que hoje eu tivesse a oportunidade que eu estou tendo. E aí quando você reconhece isso, involuntariamente você entra num sentimento de gratidão e automaticamente também de autorresponsabilidade agora por gerar por você aquilo que você precisa, não mais esperando do outro, mas entendendo que dentro de você tem todas as ferramentas necessárias para que você faça o movimento de ter aquilo que você precisa ter e não necessariamente de esperar novamente do outro te preencher, do outro te dar, do outro te acolher. Então, nessa data em que o vídeo está sendo gravado, se eu poderia
deixar uma frase não motivacional para vocês seria: sente-se, revisa tudo o que você passou com a consciência que você tem hoje, analisa ponto a ponto, integra isso dentro de você, sinta essa gratidão pelas coisas boas que você conseguiu passar e pense no que te falta hoje e os planos que você pode fazer para que você consiga preencher esse vazio que existe dentro de você. Conforme você for fazendo isso, involuntariamente você vai ganhar o que a gente chama maturidade emocional, para lidar com as suas próprias emoções e para lidar inclusive com você. E aí sim, você estando com os pés no chão, íntegro, assumindo a sua posição de adulto e as suas responsabilidades, aí sim, você vai conseguir fazer o movimento de buscar um parceiro ou uma parceira que também tenha essa mesma estrutura que você tem, para que haja uma troca dentro do relacionamento e assim seja construído um relacionamento saudável.